Som. Estão me ouvindo? Pessoal de casa, pessoal do Zoom, pessoal do YouTube. Então, bom dia, né? Bom dia, igreja. Hoje eu vou trazer uma mensagem. Essa mensagem eu ministrei ela semana passada para os líderes da mocidade, aqui da região. E eu estava preparando a mensagem baseado em outro texto durante essa semana, mas desde sexta-feira eu tive um incômodo ali e eu creio que Deus direcionou para estar ministrando essa mensagem também para a igreja. Eu coloquei o título nela de Vivendo nas Adversidades e ela é baseada em duas partes, dois períodos da vida de Davi. É bem curtinho, na verdade, os trechos do texto que eu vou ler, mas ela é mais biográfica. E eu gostaria de trazer isso porque tocou muito, mexeu muito comigo, pela semelhança do que estamos vivendo e do que ele viveu. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Desde cedo lá, desde menino, ele já apresentava características que agradavam ao Senhor. Humildade, dependência, coração adorador, são algumas delas, né, que marcam a sua trajetória. E lá em 1 Samuel 17, quando o seu pai pede para ele levar comida e ver como os irmãos estavam, né? Eles estavam lá na guerra contra os filisteus, no acampamento, e Davi ele vai lá então e faz isso, se encontrar com os irmãos e ver como eles estavam. Só que quando Davi chegou naquele lugar onde havia guerra contra os filisteus, ele se deparou com uma situação que para ele não fez sentido. Ele foi lá, levou a comida, perguntou como os irmãos estavam, só que ali, né, no mesmo período, durante 40 dias, quem que ia lá desafiar o exército de Israel? O tal do Golias. Então, durante 40 dias seguidos, o pessoal se enfileirava lá, né, pronto para a batalha, os dois exércitos. Ele tomava a posição à frente e desafiava algum soldado, algum lutador de Israel para lutar contra ele. Falou, não vamos poupar esse massacre, vamos poupar o exército. Se alguém me derrotar, beleza, nós filisteus nos rendemos e vamos nos tornar escravos de vocês e vice-versa. Se eu derrotar um soldado de vocês, vocês se tornam os nossos escravos. Só que o que aconteceu? Não tinha um israelita sequer que ousava desafiar esse gigante. Né? Afinal, né, 2,90 m, né, um cara gigante, muito forte. Além disso, o rei Saul tinha feito o quê? Ele havia colocado um prêmio. Quem conseguisse lá desafiar Golias, derrotasse, poderia casar-se com a filha e ainda toda a família não seria isenta de qualquer imposto. É um bom prêmio, né? Mas mesmo assim, ninguém queria ir. Só que quando Davi chega ali e ele escuta esse desafio de Golias, ele fala assim, peraí. Eu fico imaginando a cena, né? O menininho lá, tal, jovem. Mas e aí? É isso mesmo que eu estou escutando? É isso mesmo que ele está falando? Ele está desafiando o exército do Deus dos exércitos? E ninguém aqui, soldados preparados para morrer, ninguém desafia o cara? Tem alguma coisa errada. Não é possível. E ele se fica indignado e toma posição, né? Quando ele entende o que está acontecendo na situação, eu vou lá matar e hoje mesmo Deus vai me dar ele em minhas mãos.
E aí, Saul fica sabendo disso, né? Chama Davi e questiona Davi. Saul, ele fala assim, você não tem experiência, Davi. Você não tem experiência. Golias já é lá desde cedo, desde a juventude. Ele já é experimentado na guerra. Ele é um guerreiro já muito forte e com muita experiência. Eu acho que não vai dar para você. É mais ou menos isso que Saul fala para Davi. E lá no verso 34, do 34 ao 37, esse é um texto que eu vou ler, porque é muito importante. É a resposta de Davi para Saul. Né? No verso 34, fala assim, Davi, porém, insistiu. Ele insistiu com o rei Saul. Tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso. Farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. A gente percebe que ali o menino, ele não tem dúvidas. Simplesmente ele não tem dúvidas. A fé dele é mais do que suficiente. Ele chega ali e fala, né? É absurdo isso. E esse momento foi um marco na vida de Davi, foi um marco na história de Israel, né? Foi um momento de adversidade, onde o quê? Davi ele não deixou que as circunstâncias tirassem a confiança dele em Deus, ou que tirassem a sua fé. Ele não deixou o medo o atingir. Não deixou. Pode até ser que ele não se expressou, né? Lá dentro ele pode até ter sentido um medinho ali. Mas a fé dele era muito maior. Coisa que todos os outros soldados, inclusive o rei Saul, não tiveram coragem, não tiveram a fé suficiente. Porém, tem um motivo para isso. Por que Davi tem tanta fé? Ele mesmo respondeu. A resposta dele para o rei Saul. O que ele falou? Eu cuido das ovelhas do meu pai. Então, foi lá no pasto, lá nos momentos ali, sozinho, ele e Deus, cuidando das ovelhinhas, que ele teve a fé dele provada. A fé dele foi forjada na oração, na adoração. A fé dele foi forjada na prática, quando ele precisou matar leões e ursos. Ele não tinha obrigação nenhuma, né? Falar, pegou lá, ô pai, não deu, né? Pegou um leão, pegou a ovelha, o leão é muito grande, né? Se eu fosse lá, eu ia morrer. O leão ia me matar, então eu deixei a ovelha, né? Salvei as que deu. Nada disso. A confiança e a fé que Davi tinha em Deus, que o fazia forte. Ele sabia que era Deus, ele mesmo fala, é Deus que me livrou das garras do leão e do urso, e vai me livrar desse filisteu também. Então foi lá no momento onde não tinha glória, não tinha plateia, a única plateia dele eram as ovelhinhas, né? O máximo que a ovelha salva fez, provavelmente falou, né? Não dá nem para agradecer, mas Davi foi lá e fez mesmo assim. Então lá onde não tinha ninguém, o coração dele já tinha sido provado. E aí quando chegou nesse momento de adversidade, onde ele precisou exercer novamente a prática, ele não teve dúvidas. E eu não sei como está sendo esse momento de adversidade que nós estamos passando para você, na sua vida, no particular. Mas Deus sabe, porque Ele conhece melhor do que você mesmo. Conhece melhor você do que você mesmo. E saiba que o Deus vivo que ajudou Davi a enfrentar leões, ursos, a enfrentar Golias, e mesmo quando ele estava sozinho lá no pasto com as ovelhas, é o mesmo Deus que está com você todos os dias, que está conosco.
E eu gostaria de fazer uma pergunta nesse momento para que você refletisse, né? Como está o seu coração? No sentido mais abrangente, como está a sua vida? Você está se sentindo fortalecido, animado, desanimado? Está se sentindo disposto, indisposto? Está triste? Está com o coração batido? Como está seu coração? Seja sincero com você mesmo. Peça para o Espírito te sondar. Nessa primeira parte, nesse período, nesse momento que Davi viveu, o que eu quero dizer para nós, né, como igreja, é que não importa se você tem experiência ou não. Se Deus te colocou onde você está no lugar que Ele quer, e Ele quer te usar. Então, basta ter fé, então somente creia. E Davi, quando ele foi enfrentar o gigante ali, tentou ali vestir a armadura, Saul tentou, né, veste a minha armadura aqui e tal, vai lá, ele não conseguiu nem andar, né, não estou acostumado com isso aqui não, deixa quieto, vai só eu mesmo, minhas 5 pedrinhas lisas e o meu cajado, tá bom, porque não sou eu, é Deus mesmo que vai fazer. E aí Davi foi, quando ele chegou na linha de frente contra Golias, Golias o que faz? Você acha que eu sou um cachorro para vir com um pedaço de pau me matar? Se liga, acorda, né? Pensa bem. E tira um sarro de Davi. Só que Davi, ele simplesmente, o que ele faz? Ele só declara a sentença. Ele declara a sentença e fala, hoje mesmo o seu corpo vai ser dado aos corvos, aos animais selvagens, porque eu vou te matar, em nome do Deus dos exércitos. Ponto final. E Davi, o que ele faz? Na Bíblia diz que o quê? Ele sai correndo, simplesmente ele vai em direção a Golias e joga pedra. Davi cai, ele corta a cabeça do gigante e acabou. O exército filisteu sai correndo, o exército de Israel vai atrás, mata todo mundo, enfim. Deus entregou nas mãos de Israel o exército inteiro dos filisteus por conta da fé de Davi. Não foi pela força de Davi, porque Davi nem a armadura ele aguentava. Não foi pela ousadia, não foi pela própria capacidade dele, mas foi sim pela dependência no Senhor, que foi gerado lá pelo cuidado que ele tinha com as ovelhas do pai. Do mesmo jeito, ele olhou aquele desafio e ele falou assim, como que eu vou deixar o meu povo? Eu cuido das ovelhas do meu pai, você acha que eu não vou cuidar do meu povo? E ele cuidou do povo dele, ele agiu pela fé, e ele tinha certeza que Deus daria a vitória para o povo. Essa foi a primeira parte. Segunda parte, mais adiante, lá no capítulo 22, já é um outro período da vida de Davi. Alguns acontecimentos no decorrer desse período foram muito importantes, né? Foi entre esse período que o rei Saul ele começou a ficar com inveja de Davi, ficou com ciúme de Davi, porque o povo começou a reconhecer Davi mais do que Saul. Ele fez o que não agradava a Deus e Deus o rejeitou como rei. E, enfim, Davi, né, ganhou o prêmio, se casou com uma das filhas do rei Saul. Também, né, se tornou um grande amigo ali de Jonatas, o filho do rei, o cunhado dele, né, melhor amigo. E a perseguição de Saul foi se agravando até que nós chegamos nesse momento, né? Capítulo 22, 1 e 2. Foi quando Davi, ele obrigatoriamente teve que se isolar. Ele fugiu de Gate, se escondeu na caverna de Adulão, versículo 1. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Então Davi, por questão de vida ou morte, Saul queria matar ele teve que fugir. E ele se isolou numa caverna. É o paralelo que a gente faz, estamos isolados em casa, né? Muito melhor do que numa caverna. Então você imagina qual foi a situação.
E ali, aqui a Bíblia fala que os seus irmãos parentes foram encontrá-lo com ele ali. Esse é o versículo 1. Essa é outra situação de adversidade que Davi viveu. Ele passou por um momento muito complicado, porque ao mesmo tempo que ele estava fugindo de Saul, nesse momento aqui, durante a estadia dele na caverna, ele teve a oportunidade para matar Saul, mas ele não matou, porque ele jamais mataria um homem ungido do Senhor. São as palavras dele. Então ele estava numa situação complicada, né? Muito complicada. No versículo 2, o que a gente encontra? Começaram a chegar ali na caverna pessoas o quê? Aflitas, endividadas e descontentes, né? Essas pessoas, como Davi, estavam fugindo de alguma coisa. Estavam fugindo, eles tiveram que fugir. E se viram numa situação onde também precisaram se isolar. E logo depois, né, o que o versículo fala? Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. A reflexão que eu quero trazer desse período da vida de Davi é que eu gosto muito de uma música que chama Esperar é Caminhar. É uma música do Palavra Antiga. E eu fiquei refletindo nessa música um bom tempo quando eu escutei ela, já faz muitos anos. Esperar é caminhar. Eu fiquei refletindo nela, falei, mas como assim esperar é caminhar? Nossa cultura cristã, não digo nem cristã, mas dentro das igrejas, quando a gente escuta que precisamos esperar em Deus, automaticamente o que vem na nossa cabeça é aquela coisa assim, beleza, se é para esperar em Deus, eu vou ficar aqui paradão, eu vou ficar aqui descansando no Senhor. Aí vem aquela imagem, deitado na rede, esperando o milagre de Deus cair do céu. Né? É ou não é? Vai falar que não é. Só eu que pensei nisso, né? Espera no Senhor, meu filho, vai, espera. Aí fala, tá bom, vou esperar. Esperar é ficar de boa, relaxado, né? Mas é justamente isso que Davi não fez. No momento onde ele teve que esperar a ação de Deus, porque ele mesmo não iria matar Saul, o que ele fez? Aí você fala, ele ficou na caverna lá deitado, né? Nada disso. Como você se torna líder de 400 homens deitado, parado, sem fazer nada? Não dá, é impossível. E como ele, as pessoas foram lá se esconder. E o que Davi fez? Acolheu essas pessoas. Recebeu, falou, não, vamos, estamos juntos. Né? Acho que ele ficou parado lá, sem fazer nada, né? Me serve aí, me traz alguma coisa para comer. Nada disso. Davi fazia as coisas acontecer no dia a dia. Ele não ficou lá simplesmente parado, e é por isso que ele se tornou líder. A Bíblia fala que logo depois, quando ele saiu da caverna, ali mais 200 se ajuntaram. Aí já de 400 não era mais 400, já era 600. E essas pessoas que ele encontrou nessa caverna, que eram ali o pessoal excluído, foram a base de poder para o reinado dele. Posteriormente a gente vê que essas pessoas foram os mais fiéis, se tornaram líderes do reinado de Davi. Os principais guerreiros são esses, da caverna. E o que isso tem a ver conosco, né? O que isso tem a ver conosco? Nós fomos forçados também a ficar em casa. Nós fomos forçados a parar com todas as atividades da igreja, né? Não sabemos quanto mais teremos que esperar. E assim, pelo menos, eu acho que de maneira geral, quando as coisas tiveram que cessar, principalmente as atividades na igreja, aquela pergunta na cabeça surgiu, né? E agora? O que nós vamos fazer? Eu acho que para todo mundo.
para todos os cristãos. O que eu vou fazer, sabe? E aí a gente viu, graças a Deus, várias iniciativas surgindo. Iniciativas legais, né? Vamos fazer online, não vamos parar, vamos fazer grupos pequenos, vamos fazer discipulado, vamos... existiram diversas iniciativas muito criativas, à distância. A igreja não parou, né? Mas mesmo assim, quando a saudade de estar junto com as pessoas que a gente ama, com a nossa comunidade, a saudade bate ali, a sensação é que poderíamos ter feito mais, muito mais. A sensação é que foi um ano perdido, já escutei isso de bastante gente. Nossa, mas e aí, né? Parece que o ano passou muito rápido, 2020, e agora 2021 tá a mesma coisa, o negócio não vai, a gente não pode se reunir, como é que vai ser? E o que eu quero dizer, não se preocupe com o que passou. Não se preocupe. Se fez, se deixou de fazer, né? Esse foi um momento repentino, o momento de pandemia foi cruel, e a gente não esperava por isso. A humanidade não esperava por isso. E aí entram muitos fatores também individuais, né? Às vezes a pessoa, você ou qualquer pessoa, não tinha nem condições para enfrentar, condições emocionais, condições financeiras, né? Não tinha estrutura para tudo isso. E às vezes foi um tempo de Deus. Um tempo de Deus para tratar algumas coisas dentro de nós, dentro de você, que precisavam ser tratadas. O que passou, passou, né? E o que eu quero dizer hoje é: vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Eu refletindo sobre a palavra que o pastor Edu, nosso presidente, trouxe no final do ano passado, que o ano de 2021 e daqui para frente seria um ano de colheita, né? Eu acredito muito nisso, acredito que realmente é uma palavra de Deus para nós. Tenho visto pessoas mais quebrantadas, pessoas mais abertas para discutir sobre as questões da vida, questões de vida ou morte, né? Questões de Deus, estão mais sensíveis ao próximo, mais sensíveis para ouvir. E nós, como igreja, o que precisamos fazer? Vamos aproveitar isso. Aproveitar para quê, né? Para ganhar número? Não, mas para pregar o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas precisam escutar a verdade. A verdade de Deus que liberta, que transforma. E nós temos isso. Vamos expandir o reino. Chegou a hora da gente começar a expandir. Temos alguns projetos que nos deixam muito empolgados como igreja. Jundiaí, por exemplo. Quando eu começo a falar de Jundiaí, não paro. Então, né, se alguém vir conversar e começar a falar de Jundiaí, eu não vou parar de falar. Porque isso está no nosso coração. Nós queremos plantar uma nova igreja. E nós cremos que isso está no coração de Deus, porque Deus tem aberto as portas de forma sobrenatural. E essa janela de oportunidade está passando e nós não podemos perder. Porque Deus não precisa de nós, mas mesmo assim Ele está dando a oportunidade para a gente. E glória a Deus por isso, como eu sou grato. Então, diante de tudo isso, precisamos expandir o reino, precisamos pregar o evangelho, precisamos deixar Deus nos transformar, sabe? Só que, enquanto Deus nos transforma, enquanto Deus nos trata, enquanto nós temos tempo ali no isolamento, de ficar na solitude com o nosso Senhor, esperando no Senhor, esperando que tudo possa voltar, não como era antes, mas de uma forma melhor, nós precisamos caminhar, não podemos ficar parado, sabe? Temos que caminhar, temos que fazer as coisas, mas lembrando sempre das duas fases da vida de Davi, sem perder a dependência no Senhor. Esperar o tempo certo, sem ficar parado. Cuidar do nosso próximo e manter o coração adorador. Acho que isso são as principais características de Davi. E o foco não deve estar nas circunstâncias.
mas o foco deve estar no Deus vivo. E não se esqueça que o momento mais difícil que Jesus viveu, o mais difícil, que foi a pré-crucificação, onde ele estava ali vivendo a sua maior aflição, ele vai para o monte, ele clama ao Pai, durante 3 vezes ele clama: afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E por 3 vezes ele clama ao Senhor. E a resposta do Pai para ele foi não. Muitas vezes a gente vai receber o não de Deus. Mas mesmo ele recebendo o não de Deus, ele sabia que o quê? Ele estava no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Pai, e ele estava cumprindo a grande obra que ele veio realizar. E é por isso que ele foi em paz enfrentar a cruz. Como o cordeiro se entregou, sem falar nada. E essa paz, e essa certeza de que Deus Pai está no controle, que nos traz consolo, que nos traz esperança no eterno, que é onde nós pertencemos. Eu gostaria de fazer mais 2 perguntas. O foco da sua vida está em Deus? Se sim, então fica o incentivo. Continue o jeito que você está fazendo, continue mergulhando no Senhor, na presença de Deus. Continue. Se não, o que você pode fazer para melhorar? Para o seu foco estar em Deus, é foco de vida mesmo. E eu tinha uma pergunta: que atitude você precisa tomar para viver mais na dependência do Senhor? Mais na dependência de Deus? Sabe, de ter uma fé mais consolidada, uma fé mais afiada, mais provada, como Davi tinha. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Como é bom, Deus, nós termos a Tua palavra, Senhor, que nos dá, Senhor, direção. Oh, Deus, como é bom poder, Senhor, ver na vida de Davi o que o Senhor fez, a dependência que ele tinha no Senhor, as grandes coisas que o Senhor realizou na vida dele, e ele era um homem comum. Obrigado, Senhor, nos ensina a ter esse coração adorador de Davi, um coração que não busca glória, um coração que não busca reconhecimento, mas simplesmente fazer o que é a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter esse coração que te agrada, Deus. Deus, nos ajuda, Senhor, a termos a sabedoria de como te buscar, de forma prática, no dia a dia. Como, Senhor? Como encaixar isso na nossa rotina? Como se tornar vida na vida? Como nós temos aprendido no discipulado. Como, Senhor? Relacionamento com o Senhor, relacionamento no discipulado, relacionamento em família, tudo isso conciliado com orar ao Senhor sem cessar, buscar ao Senhor constantemente, adorando ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos dá esse equilíbrio que só o Senhor pode dar. Nos enche do Teu Espírito Santo, Deus, para que possamos pregar o verdadeiro Evangelho, Senhor. Nos dê criatividade. Nos dê, Senhor, graça. Nos enche, Senhor, para que possamos transbordar o Seu amor e que possamos ter atitude, Senhor. Posicionamento. Aonde quer que estejamos, em qualquer círculo de amizade que o Senhor nos colocar. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos a formatura de mais um grupo do curso Crown. Então, os líderes